Então, gente, as cruzadas, elas proporcionaram transformações para a Europa feudal, né? A partir das cruzadas começa a Baixa Idade Média. Então, digamos que é uma crise medieval, porém essa crise é muito lenta. São 500 anos aproximadamente de Baixa Idade Média, né? Do século XI, 10, 11 até o século XV, um processo lento, né? De degradação da Idade Média, do feudalismo, porque outras coisas vão surgindo no lugar do feudalismo. Aquela cena típica de castelo rodeado de agricultura vai dando espaço para uma outra coisa que vai surgir depois das cruzadas. E o que é que aconteceu? E o que surgiu? Veja bem, com as cruzadas, muitos fiéis saíam, né, da Inglaterra, da atual, né, daquilo que hoje a gente chama de Inglaterra, daquilo que hoje a gente chama de França, daquilo que hoje a gente chama Portugal. Naquela época não tinha esses nomes. Eles saíam desses lugares, eles atravessavam a Europa inteira a pé ou em lombo de mula, em caravanas ou a cavalo. A viagem demorava meses para chegar até Jerusalém e ir para a batalha. Então, essas pessoas elas tinham que pousar e repousar, pousar e repousar, em repouso, ao longo de vários pontos da Europa, não é? Dessa rota principal que atravessava a Europa, que era a rota de Champagne, o nome da rota, né, principal. Quando essas pessoas chegavam em Jerusalém, tinha toda uma ética, né, para a guerra acontecer. Não era chegar já sair devastando, não. Tem o momento, tem o dia, tem a organização toda em torno da guerra. Mas a grande questão é que, enquanto a guerra não acontecia, esses europeus tomavam contato com produtos que eles nunca tinham visto na Europa. Produtos que a gente chama aqui em história de especiarias do Oriente, que vinham até de lugares distantes, como a China, como a Índia. Que especiarias são essas? Cravo, canela, pimenta, seda, pólvora, açúcar. Não tinha açúcar na Europa medieval, gente. Entre outros. Essas especiarias normalmente são produtos pequenos, raros na Europa e caros, né? Então as pessoas atravessavam a Europa, chegavam ali no Oriente Médio, Arábia, elas compravam produtos da Arábia, compravam produtos da Índia e compravam produtos lá da China, que vinham da China até a Arábia. E algumas pessoas, com uma atitude mais empreendedora, elas aprendiam outras línguas, negociavam, compravam, com a ideia de, peraí, se eu pegar essas especiarias e levar de volta para a Europa e até o lugar que eu vivo, ótimo, eu pratico comércio. E então, digamos que esse comércio vira uma espécie de plano B, né? O plano A era fazer as cruzadas. Mas esse plano A, para algumas pessoas, começa a deixar de perder importância, deixar de ganhar importância, para dar espaço para o plano B, que começa a ganhar corpo, que é praticar o comércio das especiarias do Oriente. E com cavalos, carroças, enchia as carroças, 2, 3 carroças, depende da riqueza desse negociante, que aprendeu outras línguas, não é? Que comprava livros e aprendia, que tomava contato com outras religiões, por causa das viagens, que tomava contato com outros sabores de ali comidas, com outras danças, outras roupas, outras festas,
com uma cultura muito mais ampla. Quer dizer que viagens proporcionam cultura para as pessoas, porque elas aprendem, elas tomam contato, elas ampliam a visão de mundo. Totalmente diferente daquela Europa medieval, cristã, católica, fechada, de pessoas que muitas vezes não conheciam a serra para além do feudo delas. Olha a transformação. Está percebendo o que as cruzadas proporcionaram? Essa mudança de estilo de vida que envolvia o comércio. Não é o comércio que está sendo praticado? Lembra? Europa típica feudal é agricultura. Agora está renascendo o comércio. Uma pergunta que sempre me fazem é: ah, professor, mas e os bárbaros? Veja bem, os bárbaros são do começo da Alta Idade Média. O feudalismo não fez com que os bárbaros parassem de atacar? Não se passaram 500 anos? Não é? Os bárbaros eles estão no começo da Idade Média. As cruzadas elas estão no final da Alta Idade Média, 500 anos depois dos bárbaros. E agora, depois das cruzadas, é que esse comércio ressurge. Então não tem perigo bárbaro. Agora a realidade é outra. Passaram 500, 600 anos. Em 500, 600 anos depois, renasce o comércio. A Europa está segura de novo. Guardadas as devidas proporções, claro que existiam ataques, ladrões, mas não invasões e violências naquele nível. E para conter essas invasões, eles criam estratégias, viajam em caravanas, de forma coletiva, para tentar combater ou minimizar esses assaltos, né, que aconteciam pelas estradas. Mas a grande questão é que, olha a novidade, renasce o comércio. E veja bem, não só o comércio. Renascem as cidades, junto com o comércio. Ah, professor, mas e os feudos? Opa, feudo não é a mesma coisa que cidade. Feudo é um sítio, né, uma chácara com um castelo que tem agricultura. Cidade é uma casinha do lado da outra, com ruas, vielas, com pessoas praticando comércio. E a gente chama cidade medieval de burgo. Quem vivia ou praticava comércio ali eram os... Olha só, está nascendo uma classe social que vai dominar o mundo. Ao longo da Idade Moderna ela vai crescer, e lá na Idade Contemporânea ela vai dominar e ditar as regras do planeta. Que classe social que é essa, que nasceu ali? Nos burgos, comerciante, bufarinheiro, é um sinônimo, comerciante, bufarinheiro ou burguês. Que classe social é essa? Burguesia. Aguarde a história da burguesia daqui para frente. Então, essa burguesia é que compra e vende esses produtos ao longo dessas viagens pela Europa. Renasceu então o comércio e a cidade. E essas pessoas, esses comerciantes vão ter trabalho, porque eles vão ter que pagar imposto de feudo em feudo que eles passam, muitas vezes para atravessar uma ponte, para poder vender dentro do burgo, dentro da cidade, da vila. Eles têm que pagar um monte de imposto. E por onde eles passam, a moeda é diferente. No lugar a moeda é X, no outro lugar a moeda é Z, no outro lugar a moeda é A, no outro lugar a moeda é B. Por onde eles passam, os pesos são diferentes. Num lugar, um quilo tem esse peso, no outro lugar, 1 quilo tem esse peso, no outro lugar, 1 quilo tem esse peso, e etc, etc, etc. Isso dificulta a vida deles. E é a mesma coisa para as medidas. Num lugar, 1 metro é isso, no outro lugar, 1 metro é aquilo, no outro lugar, 1 metro é assim, é assado. Portanto, de novo, dificulta. O sonho da burguesia é
Já pensou se tudo isso fosse padronizado? Fosse uma moeda para todo o país. Se fosse 1 metro igual em todo o país. 1 quilo igual em todo o país. Porque afinal de contas, a burguesia ela vende 1 metro de tecido, 1 quilo de pólvora ou de outra especiaria qualquer. Imagina ter que saber todos os valores de todas as medidas, subtrair, somar para poder entender qual que é o valor. Dificulta, é muita burocracia, mas ela faz, ela se dedica e ela está insatisfeita, principalmente de ficar pagando um monte de imposto para vários senhores feudais, para poder vender dentro do feudo que pertence ao senhor feudal. E isso vai dar briga no fim da Idade Média. Aguarde. Agora sim, vamos retomar o raciocínio. Depois das cruzadas, renascimento comercial e urbano. Depois desse vai e vem das cruzadas, as pessoas praticam comércio nesses lugares que elas frequentam. Beleza? Tá. E assim passa a Baixa Idade Média. Até o século XV. 500 anos de Baixa Idade Média. Quando chega no finzinho da Baixa Idade Média, já no final da Idade Média, acontece a peste negra. A peste negra foi uma peste, né, uma epidemia que matou 1/3 da população europeia. 1/3, 33%, 34% das pessoas. Bastante coisa, né? Por quê? Na época, lembra? Porque Deus quis. Porque Deus deve estar bravo com seus pecados. A culpa é de quem? A culpa é do pecador, a culpa é de quem não é cristão e, portanto, sei lá, é judeu, por exemplo. A culpa é sempre do estrangeiro, é do outro. O meu não, o meu grupo é correto, né? Antropologicamente isso dá margem para a gente discutir bastante, mas não cabe aqui, não vem ao caso aqui. Mas enfim, o que era a peste negra, né? Hoje a gente sabe que é a peste bubônica, causada pela picada da pulga que tem em ratos. Então lá tem o rato, tem a pulga do rato que pica o ser humano. E aí, quando o ser humano é picado, as reações na pele formam pequenas bolhas, pequenas e grandes bolhas na pele que parecem bulbos, bolas, bolhas, bulbos. Por isso peste bubônica, não é? Então, peraí, vamos pensar isso daí. Ratos? Por que tantos ratos? Principalmente nesses burgos. Veja bem, na época não tinha banheiro, não tinha privada, não tinha casinha, né, com aquele buraco no chão. Existia, sim, algo chamado despejo, que era uma espécie de um lixo, que tudo ia sendo jogado ali, não é? Os fluidos do corpo, as coisas da casa, restos de alimento. E quando aquele despejo, aquele cesto enchia, as pessoas jogavam na rua. Imagina a quantidade de mosquito, mau cheiro, que atraía os ratos. Então, esses ratos se infestaram, né? Picaram as pessoas e isso gerou a peste bubônica. Claro, na época não tinha ciência para poder avaliar isso, não tinha pessoas que estivessem voltado com o pensamento metodológico, né, metódico, voltado para a questão da reflexão científica. Lembra? Porque Deus quis. Então as pessoas, a peste negra durou décadas. As pessoas foram morrendo por décadas dentro dessa epidemia.
Muito bem, padres, mulheres, homens, crianças, né? Muito bem. É um dos fatos, um dos episódios do finalzinho da Idade Média. Agora, além disso, tem uma revolta que é chamada de Revolta de Jacquerie, que acontece na França. Senhores feudais franceses, na atual França, né, começam a aumentar os impostos sobre os servos com medo de passarem fome na época da peste negra. Então imagina a população empobrecida, explorada, tendo os impostos aumentados bem no meio da epidemia, com mais de 30% das pessoas morrendo. Aquilo gerou uma revolta gigantesca. E então essa revolta passa a ser chamada de Revolta de Jacquerie, que com o tempo foi acalmando, ou pela imposição, ou pela negociação, ou pela morte de algumas pessoas, não é? Então, é um segundo episódio do fim da Idade Média. Peste Negra e Revolta de Jacquerie. Bom, para a gente finalizar aqui a Idade Média, né? O que aconteceu para acabar com a Idade Média? Temos uma aliança contra os senhores feudais. De um lado, a burguesia e os reis contra os senhores feudais. Lembra que eu falei que a burguesia estava insatisfeita com os senhores feudais, porque ele cobrava muito imposto? Lembra que ela estava insatisfeita de ficar pagando um monte de imposto, com moedas muito diferentes, os pesos despadronizados, as medidas, etc.? O sonho da Idade Média, da burguesia na Idade Média, era pagar menos imposto e padronização, para sobrar mais dinheiro e para facilitar a vida dela. Faz sentido? A aliança acontece com o rei. Vamos pensar ao lado do rei. O rei, apesar de ter, carisma por onde ele passa, ser venerado, ele não manda nisso tudo. Quem manda nisso tudo são os senhores feudais. O rei manda só no feudo dele. Os reis da Idade Média são reis pobres. Naquele castelo, com umidade. E de repente, a burguesia lança uma proposta. De repente, assim, a maneira de dizer, no fim da Idade Média. Essa proposta consistia em eles se aliarem contra o senhor feudal. O rei estava insatisfeito com os senhores feudais, porque quem mandava eram os senhores feudais. A burguesia estava insatisfeita com o senhor feudal, porque os senhores feudais cobravam muitos impostos. Então, a lógica dessa aliança foi a seguinte: os burgueses propõem ao rei o seguinte: vários burgueses pagam imposto só para o rei. Se coloca no lugar do rei. Você acha que o rei gostou? E o rei, então, tudo bem, muito bom, estou gostando, mas o que eu ganho com isso? O que você quer em troca? Bom, o que você ganha é muito dinheiro. E os senhores feudais não ganham mais, porque os burgueses não vão pagar imposto para os senhores feudais, só para o rei. O rei passa a ter poder econômico. E o que a burguesia quer em troca? Porque o rei pergunta, mas espera aí, vai ser de graça isso? Não é a resposta. Você, rei, só precisa fazer uma coisa: padronizar pesos, medidas e moedas. Uma moeda para todo o país. 1 quilo é igual em todo o país. 1 metro é igual em todo o país. O rei, mas isso é muito fácil. E a burguesia ainda lança,
Se você quiser, rei, até cunhar uma moeda com a sua cara, com o seu rosto, com a sua face, sem problemas. Desde que a gente pague imposto só para Vossa Senhoria e desde que Vossa Senhoria padronize isso tudo. Pronto, tá feito. Negócio bom para os dois lados. A burguesia banca o exército, um exército de mercenários, lembra aqueles que matam por dinheiro, ela tem dinheiro para pagar, e se lançam contra os senhores feudais. Os senhores feudais vão perdendo várias e várias e várias batalhas. Veja bem, se vai acabando o senhor feudal, vai acabando o feudalismo. Se vai acabando o feudalismo, vai acabando a principal característica da Idade Média. Se vai acabando a principal característica da Idade Média, acaba a Idade Média. E se acaba a Idade Média, começa a Idade Moderna. E é assim. É isso. Ou mais ou menos isso. Dentro da nossa revisão. Agora, o que a gente falou aqui nesse vídeo de Baixa Idade Média? Renascimento comercial, renascimento urbano, peste negra, Jack Henry e a aliança. Tudo bem? É isso, gente. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.